Boa noite a todos. Que possamos nesse momento elevar nosso pensamento a Deus, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para aprender, refletir e sentir a sua presença. O tema que nos reúne hoje é Maria de Madalena, a Rede Viva de Magdala. Hoje vamos refletir sobre uma das personagens, uma mulher que acompanhou a vida de Jesus em todos os momentos. Maria de Madalena, ou Maria de Magdala, é natural de Magdala. Daí a origem do seu nome, como se fosse um sobrenome, Maria de Magdala, porque ela nasceu em Magdala, uma cidade, uma região próxima a Jerusalém, às margens do Mar da Galileia. Quem nasce em Magdala é denominado Magdaleno ou Magdalena, então daí o nome Madalena, né? Passou o aportuguesado, vamos dizer assim, né? Magdala era uma cidade com movimento pesqueiro e um comércio muito intenso. Por ali passavam e viviam gregos, romanos e judeus. Maria Madalena, ela foi envolvida em muitos momentos com algumas controvérsias, que não podemos afirmar 100% que sim ou que não, porque era difícil naquela época terem escritos, terem histórias, terem pessoas que realmente escrevessem sobre a situação que estava acontecendo. Podemos nos basear nos evangelhos, né? E nenhum desses evangelhos afirma que Maria de Madalena, ou Maria de Magdala, foi uma prostituta. Ela sim era uma mulher, vamos dizer assim, à frente daquela época, como se fosse uma feminista hoje. Ela vivia as situações da qual a que ela achava que ela poderia viver, sem pensar nas consequências. Naquela época e até hoje, né, a sociedade judaica, como todos sabemos, que todas as histórias do cristianismo, na época de Jesus, a maioria das pessoas eram judeus. E a tradição judaica era muito fluente, né, ela era muito intensa naquela época. E a sociedade judaica era muito fechada e machista. Então, as mulheres que não seguissem as leis eram consideradas mulher da vida. E ela não seguia, em várias ocasiões, as leis judaicas. Em algum momento, eu mesma cheguei a pensar, acredito aqui que muitos de nós, que Maria de Madalena foi a mulher apedrejada. Mas não temos confirmações de que tenha sido a mesma pessoa. Por quê? A mulher apedrejada, ela foi apedrejada porque ela cometeu adultério. E Maria de Madalena, não temos nenhum registro de que ela foi casada. Então não poderia ter sido considerada uma adúltera. E naquela época, né, e até hoje, existem muitos julgamentos de acordo com as mulheres que não seguem regras, não estão dentro da sociedade, como dizer assim, ache correto, né? Então, não podemos dizer que ela foi considerada uma prostituta, porque se formos levar a fundo o significado da palavra prostituta, significa pessoa que oferece serviços sexuais em troca de pagamento e vive em prostíbulo. E não era esse o caso de Maria de Madalena, ela não vivia em prostíbulo, ela tinha a sua própria casa, inclusive uma bela casa. E também não temos relatos de que ela ganhava a vida se prostituindo, e sim relatos de que ela fazia isso por próprio prazer. Ela era uma mulher à frente da sua época porque ela tinha envolvimentos com vários homens, mas ela não recebia para isso, era por prazer.
prazer em oferecer festas em sua própria casa, considerado um palacete, porque ela tinha muitos bens, ela era uma mulher rica. E as festas eram regadas a muita comida, bebida, luxo e encontro íntimos. No Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo de 1 a 3, temos a informação de que Jesus expulsou 7 demônios de Maria Madalena. Vou aqui relatar para vocês o que está escrito no Evangelho. Depois disso, andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia a aldeia, pregando e anunciando as boas novas do reino de Deus. Os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e enfermidades. Maria, chamada Magdala, da qual Jesus expulsou 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, um funcionário de Herodes. Susana, Maria de Betânia e entre outras muitas, que o serviam com seus bens. Então aqui, pelo Evangelho de Lucas, a gente pode ver que Maria acompanhava Jesus, juntamente com outras mulheres, e serviam com seus bens. Então, no decorrer da palestra, eu vou contar uma história que a gente vai poder entender melhor esses bens, né? Como que surgiram da Maria, tá? Não sei das outras. O nome de Maria de Madalena aparece 17 vezes nos evangelhos de Lucas, Mateus, Marco e João. E ela está presente em todos os momentos mais importantes da vida de Jesus, ou seja, nas pregações, no seu julgamento, na crucificação, no sepultamento e na ressurreição. Como eu disse antes, Maria de Madalena era uma mulher de vida social intensa, cercada de extremo luxo, conforto material, mas infeliz. Ela tinha o que a sociedade da época achava necessário para a felicidade. Não só a da época, né, gente? Até hoje ainda achamos que o poder, a riqueza, o luxo, a beleza são importantes para sermos felizes. E nem sempre isso é possível. Porque quantos de nós não conhecem uma história de que uma pessoa que tem todo esse poder, todo esse luxo, toda essa beleza e ainda assim não é feliz? Às vezes a gente escuta, ou a gente fala, nossa, aquela pessoa tem tudo e cometeu suicídio. Nossa, eu queria ser igual a ela, tem uma casa enorme, um carro potente, viaja para tudo quanto é lugar, tal, mas a gente não sabe o que está dentro daquela pessoa, porque nem sempre a riqueza material torna a pessoa feliz, torna a pessoa com a paz de espírito. Ela era considerada uma doente da alma, assim como a gente também, e em muitas outras pessoas a gente pode ver esse tipo de adoecimento. Tanto que, ultimamente, vemos aí a quantidade de suicídios, né? Uma alma sofredora, uma alma pecadora, uma alma que em determinado momento da vida se perdeu de si mesma, se sentiu culpada, revoltada, mas, acima de tudo, buscou a transformação. E quem de nós, né, gente, nunca nos sentimos assim, com uma revolta, fomos julgados e julgamos também as pessoas, nos sentimos pecadores, né? Somos imperfeitos, ninguém é perfeito ainda nesse mundo, né? Mas ela conseguiu, na mesma encarnação, se transformar, procurar pelo menos a querer mudar o tipo de vida que ela vivia na época, e assim podemos todos nós também fazer.
ela nos mostra que o encontro com Jesus tem o poder de mudar completamente o rumo de uma existência. No relato de Lucas, em seu Evangelho, podemos compreender que Maria podia estar passando por um processo obsessivo. Sim, podemos. Nós espíritas sabemos aqui que quando entramos em depressão, como vivemos em perturbações, em situações de êxtase, como eu vou relatar aqui, de recusa em seu próprio quarto, na escuridão, sem se alimentar, é um sintoma da depressão. É um sintoma também de uma obsessão. Pode ser? Sim. Abriu as portas para que isso acontecesse? Pode acontecer? Sim. Mas também não podemos deixar a conta toda para os obsessores, né? Nós também temos a nossa parte de culpa aí em permitir que isso aconteça. Então, por que Lucas diz que foram expulsos 7 demônios dela? Por que o número 7? Como disse, o judaísmo tinha muita ênfase naquela época, e para o judaísmo, o número 7, na tradição judaica, simboliza totalidade, intenso e completo. Então quer dizer que Maria vivia um sofrimento total e profundo de perturbação, mas que a sua cura teria sido completa. Não podemos dizer que os 7 demônios que acompanhavam Maria fossem de repente 7 entidades, né? Podemos começar a dizer que seriam as 7 imperfeições, 7 ou mais, aquilo que nos aprisiona, que nos deixa fora de si, como o orgulho, o egoísmo, a vaidade, o apego, o ódio, a culpa, a revolta e muito mais desses tipos de sentimento que nos aproxima, sim, cada vez mais de espíritos que também compadecem com essa mesma situação, com esse mesmo sentimento, com esse mesmo pensamento. Então, sabemos que se frequentarmos lugares onde podemos encontrar bebidas, drogas, luxúria, estaremos sim na frequência de espiritualidades com esse mesmo pensamento. E se nós baixarmos a guarda e permitirmos que essa espiritualidade se aproxime de nós, podemos sim ser obsediados, porque sempre vai ter ali, quem sabe, um nosso inimigo de um passado distante, né, que quer se aproximar, e aí, naquele momento, a gente abriu as portas para ele se aproximar, e aí vai querer se vingar, vai querer transpor para a gente ódio, culpa, revolta, né? Ou, de repente, nós nem conhecemos, nem sabemos, não é nem próximo a nós mesmos, mas sim a um familiar, né? Uma pessoa até do nosso próprio centro, do nosso próprio convívio, da nossa própria casa espírita, do nosso próprio trabalho. Então, os espíritos estão sempre ali prontos a achar uma brecha. Achou uma brecha onde eles se aproximam para poder, então, agir, seja em nós mesmos ou seja numa pessoa próxima. E nenhum evangelho descreve como foi o encontro entre Jesus e Maria de Madalena. Mas Divaldo Franco, em uma palestra, conta-nos essa história lindamente. Eu acho que todos aqui devem conhecer Divaldo Franco, né? Um palestrante espírita, um escritor. E quem não conhece, ele é um espírita escritor e médium. E ele tinha uma mentora que se chamava Joana de Ângeles, que ajudou ele a escrever muitas coisas e o intuiu também em várias palestras. E essa mentora dele, Joana de Ângeles, é a encarnação de Joana de Cusa, que é uma das mulheres que acompanhavam Jesus na época do cristianismo primitivo.
Então ela realmente conviveu com Jesus, com os apóstolos, com Maria, Maria de Nazaré, Maria de Madalena. Então ela viveu todos aqueles momentos, toda aquela história, e inclusive estava presente na crucificação de Jesus. Então realmente ela ela intuiu Divaldo a quando foi contar para nós a história de Maria de Madalena, a contar tão cheia de detalhes. Eu vou, claro, gente, resumir aqui para vocês a história, mas quem tiver interesse pode procurar no YouTube palestra de Divaldo Franco sobre Maria de Madalena ou Maria de Magdala, que vai aparecer. Inclusive, vai aparecer lá os vários quadradinhos, né, do YouTube, e vocês vão perceber que ora Divaldo está bem jovem, ora Divaldo está numa idade mais ou menos, e as últimas aparições dele, as últimas palestras dele, já bem senhorzinho, tem também ele contando a mesma história. E outros palestrantes que eu também escutei para pesquisar sobre a palestra, também tem as suas histórias, mas todos comentam a história de Divaldo, de tão impactante que foi, e todos vão pela mesma linha, né, dessa história que ele contou. E também pesquisei sobre Maria de Madalena no livro Boa Nova, de Chico Xavier e Humberto de Campos, e Primícias do Reino, que é de Divaldo e Amélia Rodrigues. Esses dois livros também contam um pouco sobre a história de Maria de Madalena e fala também sobre a palestra de Divaldo. Então, a gente precisa, às vezes, ter várias certezas para poder falar de um assunto que seja convicto, né? Então, como a gente sabe, não temos muitos escritos sobre a época de Jesus, somente os evangelhos. Então, nos baseamos nos evangelhos e também nas obras mediúnicas, tá? Então, vamos lá, vou começar a história. Certo dia, quando Maria de Madalena voltava de um passeio em sua liteira, numa carruagem, um mendigo se pôs à frente, gritando: "Pare, pare!" E o cavaleiro, lá que estava no comando, freou os cavalos. Maria abriu a cortininha da liteira e o mendigo, então: "Por favor, senhora, estou precisando de umas moedas. Preciso ir a Cafarnaum ao encontro de Jesus. Eu sei que Ele cura e eu espero que Ele cure a minha lepra." E nesse momento, ele abriu a sua túnica e Maria pôde observar todo aquele corpo em chagas. E ela levou aquele susto. E com compaixão dessa situação, deu a ele uma moeda de ouro. E disse: vá ao encontro de Jesus. E se Ele te curar, volte e me conte. E pergunte a Ele se Ele também cura as lepras da alma. E o mendigo então falou: "Eu tenho certeza, senhora, eu tenho certeza que eu vou encontrar Jesus, que eu vou ser curado e voltarei para te buscar, porque Ele há de lhe curar também. Isso será uma dívida que eu tenho aqui com a senhora, e o pagamento será a sua busca ao encontro dele." E o mendigo se foi e Madalena também. Quando chegou no seu palacete, passado alguns dias, ela se sentiu mal, se recolheu ao quarto, fechando as janelas, não queria se alimentar, não queria trocar de roupa, não queria falar com ninguém, simplesmente estava lá no estágio vegetativo. Essa não era a primeira vez que Maria ficava desse jeito. Por várias vezes Maria ficou assim, nesse estágio, nesse estado de depressão, não querendo nada, infeliz, angustiada, agoniada, sem entender o porquê aquilo acontecia. Ela que estava acostumada com festas,
com amores, com luxúrias, bebidas, né? Não era feliz, então em determinados momentos se recolhia e talvez naquele momento ficasse ali sem entender o porquê daquilo acontecendo com ela, se ela realmente teria tudo para ser uma pessoa feliz, mas não conseguia. Ela não tinha paz. Então, por muitas vezes, isso aconteceu. Podemos dizer aqui que os frequentadores da casa de Maria, quem seriam? O que os homens, que as pessoas iriam procurar lá? O que eles queriam, né? Quem será que acompanhavam a eles também? Todos nós temos os nossos companheiros desencarnados. Imagina isso, junta com os da Maria, junta com as várias pessoas que estão lá, naquele ambiente fechado, cheio de bebidas, de prazeres esses, gente, prazeres que são passageiros, são ilusórios, né? Então, por isso, ela deveria ter os demônios ali, como dizia Lucas, né? Atormentando a sua vida. Então, por isso, na doutrina espírita e nas palestras, a gente sempre escuta, nos estudos principalmente, que procuremos não frequentar lugares desse tipo. Claro, ninguém vai aqui mudar de um dia para o outro, mas vamos aos poucos. Eu tenho certeza, porque aconteceu comigo e com vários aqui, que quando você começa a estudar, quando você sente a doutrina espírita dentro realmente de você, você não vai sentir mais prazer em frequentar esses lugares, em estar com essas mesmas pessoas. Você vai sentir uma outra motivação, você vai estar vivendo um outro momento. Então, a importância dos estudos, das leituras edificantes, de atenção às palestras, porque nós aqui estamos sempre dispostos a orientar, a dar a nossa palavra, a dar até o nosso testemunho, como aconteceu comigo e com vários amigos aqui. Então, Maria ficou por alguns dias assim, e o homem foi e voltou, e bate à porta dela, bate intensamente, gritando: Senhora, Senhora, abra, ele está aqui, abra essa porta. E o empregado, escutando todo aquele alvoroço, vai até a porta e conversa com esse homem. Ele fala: você não pode entrar, Maria não recebe ninguém quando ela está nesse estado, ela está doente, ela não quer falar com ninguém, ela não quer receber ninguém. Mas ela precisa me receber, ela está me esperando, eu tenho certeza, eu preciso falar com ela. Senhora, Senhora, e grita. E num descuido desse funcionário que foi abrir a porta, o homem simplesmente entra a casa dentro, chega ao quarto fechado, abre as janelas e grita: acorde, senhora, acorde, eu estou aqui, eu vim lhe buscar, Jesus está em Cafarnaum, vamos, senhora, acorde. E Maria, sonolenta, sem entender muito o que está acontecendo, abre o olho: quem é você? O que está fazendo aqui? Como entrou no meu quarto? Senhora, você não lembra de mim? Eu sou aquele homem que você me ajudou a encontrar Jesus. Olhe, senhora, ele me curou. E ele abre a túnica novamente e ela observa o seu corpo já sem ferida alguma. E ela fica abismada com aquela situação. Vamos, senhora, levante-se, vamos lá, ele há de curar a senhora. E ela: não, eu não vou, eu não quero, eu não posso sair daqui, eu não sou digna dessa cura. Senhora, Jesus cura a todos, Jesus ama a todos, Jesus recebe a todos. Vamos, levante-se. E ela então fica um pensamento: ou vou ou não vou, o que eu faço? Resolveu então se levantar e seguir adiante com o homem. Eles estavam em Magdala e Jesus em Cafarnaum, já era final de tarde. Eles poderiam ter dado a volta pela estrada, mas iria demorar, então resolveram atravessar o lago entre Magdala e Cafarnaum,
que se chama Mar da Galileia. E ali foram, e quando Maria entrou nesse barco, ela relembrou uns momentos de sua infância, que lá atrás, ela, judia como era, né? Os seus pais levavam-a no templo. Ela lembrou que lá atrás já se falava de um Messias que viria a Israel, que viria a Jerusalém. E ela então lembrou disso e, será que é Jesus? Será que é ele o Messias? Então olha só, gente, vamos aí refletir. A espiritualidade agindo. O que aconteceu? A pessoa que estava lá dirigindo os cavalos na liteira parou a carruagem, não atropelou o mendigo. Maria abriu a cortininha para saber quem estava ali, sentiu compaixão, ajudou o mendigo, e o mendigo foi até Cafarnaum, encontrou Jesus, foi curado, mas voltou, como havia prometido, para pegar Madalena. Ele encontrou dificuldade na porta. O empregado não deixou ele entrar, mas ele insistiu. Ele encontrou dificuldade quando Maria não quis levantar do quarto, mas ele insistiu. Então, olha só, praticamente esse mendigo foi um anjo na vida de Maria. Ele insistiu muito para que isso acontecesse. E ela teve o livre-arbítrio. Ela poderia ter pedido para o seu empregado que estava dirigindo lá a carruagem: avante, avante, não pare. Quantas vezes a gente não está no semáforo e vem alguém, a gente nem abre a janela. Claro, outras épocas, mas não damos atenção, né? Ela poderia ter falado, vai, nem liga. Mas ela, mesmo assim, abriu a sua cortininha lá para ver quem era. Ela ofereceu a moeda para ele, deu a oportunidade para que ele chegasse até Cafarnaum. Ela poderia ter falado, não tenho nada, não dado a moeda. E depois, quando ela estava lá, né, no seu quarto, na escuridão do seu quarto, teve um momento que ela decidiu, não, eu vou me levantar, eu vou até lá. E no caminho, ela já foi se conectando com Jesus. E, obviamente, Jesus, lá de onde ele estava, também já se conectando com ela. Porque ela lembrou do seu passado, da sua infância, que já comentavam do Messias. Ela já ficou assim, será que é Jesus? Né? E quando ela chegou lá, ela já estava afoita. Ela já empurrou a porta onde Jesus estava lá numa casa, pregando para algumas pessoas. Jesus estava de costas. E quando ela viu, ela teve a certeza de que era ele, Jesus mesmo, o Messias, de qual ela havia escutado lá atrás. E Jesus então olha para trás e quando ela vê, ela se rende, se ajoelha e diz, Rabone, que quer dizer, meu mestre. E Jesus olha nos olhos dela e diz, Maria. E ela, surpresa, o Senhor me conhece? Sim, Maria, eu sou um pastor. E o bom pastor conhece as suas ovelhas pelo nome. E aí então começou o diálogo entre eles. Ah, se o Senhor me conhece, o Senhor sabe que eu sou uma pecadora, que eu não sou uma mulher digna do seu olhar, da sua compaixão, do seu amor. E foi ali, choramingando, né, as mágoas ali para Jesus. E Jesus simplesmente escutando aquilo que Maria tinha a lhe dizer. E Maria então disse, eu estou aqui para que o Senhor tenha misericórdia de mim, para que possas me ajudar. Serei digna, Senhor, de sua misericórdia? E Jesus, com todo o seu amor, com todo o seu carinho e atenção, responde que a todas as criaturas é dado a chance de se render aos ensinamentos divinos. Ele a acolhe sem julgamentos, sem críticas, apenas acolhe. E Maria então pergunta o que ela deve fazer. E Jesus fala, ame Maria, ame a todos como uma mãe, ama seus filhos. Aí então que ela entrou em desespero. Como, Senhor? Como amar como uma mãe? Eu não tenho filhos,
eu não posso ter filhos, eu nunca vou tê-los, eu não vou saber amar desse jeito. E Jesus então fala: Maria, quem te pareces que ama mais? A mulher que tem seus filhos do próprio ventre ou a mulher que ama os filhos do ventre alheio? Maria, quando digo para amar seus filhos, não estou me referindo aos seus filhos de sangue, pois assim seria fácil. Estou dizendo para que você ame a todos os filhos que não têm mãe, as mães que não têm filhos. Ame aqueles que não têm ninguém. Ame aqueles que sofrem. Ame os doentes de corpo e os doentes da alma. Ame a todos, Maria. E Maria, tão emocionada, em lágrimas, o abraçou num gesto carinhoso de gratidão. Agora vá, Maria, vá e ame. O amor cobre uma multidão de pecados. E assim que saiu de lá, praticamente Maria já estava transformada. Transformada pelo amor, pelo acolhimento que Jesus ofereceu a ela, pela atenção, né? Maria estava acostumada a receber críticas, julgamentos, e ali em nenhum momento Jesus fez isso. Então foi pensando, né, na volta, e chegando em sua casa, resolveu se desfazer de todo aquele luxo, doando várias coisas, ficou apenas com meia dúzia de vestidos, de roupas, ficou com as coisas valiosas, suas joias, seus tapetes persas, seus perfumes raros, porque foi ali que Maria conseguiu os bens para depois ajudar Jesus na sua caminhada. E assim foi. Maria acompanhou Jesus em suas pregações e também nos momentos mais importantes da sua vida. Maria e as outras mulheres acompanhavam Jesus e os discípulos no acampamento, oferecendo o quê? Porque naquela época as mulheres não podiam fazer muita coisa. Maria não podia pregar, por exemplo, como os discípulos. Maria não curava como os discípulos. Maria e as outras mulheres ajudavam Jesus como? Na alimentação, costurando roupas que se desgastavam, às vezes tratando de uma ferida ou de uma doença. E, claro, escutando todas as pregações de Jesus, acompanhando de aldeia em aldeia, de cidade em cidade. Maria esteve presente, como já foi falado, no julgamento, na sua condenação, na crucificação, sepultamento e a ressurreição. Ela foi a primeira a ver Jesus ressuscitado. Não vou entrar em detalhes nessa história, porque senão não dá tempo da gente terminar o objetivo da palestra. Quem sabe numa próxima. E após a morte de Jesus, os discípulos saíram a pregar nas redondezas, e ela, por seu passado, foi rejeitada. Somente Maria e João ofereceram o seu amor e o seu carinho, mas eles resolveram ir para a Grécia pregar em Éfeso, e Maria então resolveu ficar em Jerusalém. E sem saber o que fazer, como agir, estava ali pensativa, no Mar da Galileia, às margens, né, do Mar da Galileia, pensando no seu encontro com Jesus, quando vê um grupo de pessoas caminhando na beira do mar. Esse grupo se aproximou dela e perguntou se ela conhecia Jesus, porque eles vieram de longe. Eles eram leprosos e sabiam que Jesus curava os leprosos. E Maria, sensibilizada com a situação, contou a eles o que aconteceu com Jesus, e eles, muito decepcionados, não sabiam o que fazer, tiveram que ir para o Vale dos Leprosos. E Maria, sensibilizada, foi junto. Então vejam aqui, gente, Maria estava ali, sem saber o que fazer, foi convidada apenas por Maria e João para ir com eles para Éfeso, mas ela recusou, ficou ali. Dali, ela recebeu esse grupo de leprosos, lembrando que, na época, os leprosos vinham com um instrumento, que eu não me recordo o nome, sacudindo, balançando esse instrumento, avisando a toda a população que eles estavam passando por ali. Os leprosos eram mal vistos, ninguém queria aproximação. Porém, as pessoas sentiam pena e o ajudavam,
colocando cobertores, roupas, comida, água na porta de casa ou nas praças, mas porém entravam todos para dentro de suas casas, ninguém queria contato com eles. Então por isso eles tocavam aqueles instrumentos para anunciar a vinda deles. E Maria se aproximou, conversou com eles e, além de tudo, acompanhou eles, mesmo sem ser leprosa, ela acompanhou eles até o Vale dos Leprosos. E lá ela ficou por muitos anos, pregando os ensinamentos de Jesus, cuidando dos doentes, limpando as feridas e fazendo tudo ali que Jesus pediu para ela, né? Amar as pessoas. E claro, passado algum tempo, Maria contraiu a doença. E também ficou por alguns anos doente, mas logo no fim de sua vida lembrou de Maria de Nazaré e de João e queria se despedir dele, porque sabia que a sua desencarnação estava próxima. E resolveu então ir até Éfeso, só que era longe. Jerusalém até Éfeso, só podia ir a pé. Ela então descansava durante o dia, por causa do sol quente, e viajava durante a noite, mas enfim, desfaleceu no caminho. Uma família a encontrou e ela, muito mal, já quase nas últimas, explicou o que estava fazendo ali, e os familiares conheciam Maria e João, foram até lá, chamaram, eles chegaram até Maria, ainda deu tempo de eles se abraçarem, de se olharem, mas Maria realmente já estava desencarnando. E já no final da vida, não, isso já foi. Jesus, então, esperando Maria na desencarnação, ela se vê às margens do Mar da Galileia, ali mesmo, onde ela teria ultrapassado, né, vamos dizer assim, a sua vida antiga da nova. Ali então, ela vê Jesus, Jesus estende a mão a ela, a abraça e diz: vem Maria, você amou muito, você passou na porta estreita, já já estaremos no reino de meu Pai. E ele então acolhe Maria e é Jesus então que vem buscá-la na desencarnação. E chegando ao fim da nossa palestra, vamos pensar que Maria de Madalena nos ensinou que o encontro com a luz não apaga nosso passado. Ela continuava sendo julgada, continuava sendo mal vista, porque nenhum discípulo quis a sua companhia. Não apagou o passado dela, mas deu forças a ela para ela caminhar sobre um novo sol. Ela nos ensinou que a maior distância entre a queda e a redenção é apenas a distância de um passo em direção à nossa vontade de transformação e o poder do amor e do perdão. Por isso, quando a vida parecer pesada, quando o julgamento alheio ou o seu próprio for cruel, lembre-se do olhar de Jesus para Madalena, aquele olhar que dizia e ainda diz para nós até hoje: eu não te condeno, levanta-te e segue. Não importa onde você está agora, o que importa é que a partir desse momento é você quem decide. Onde você quer chegar? Está em suas mãos seu livre-arbítrio para recomeçar, para o ressignificar. E já dizia Chico Xavier: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Então, amigos, ao sairmos daqui hoje, que levemos conosco a certeza de que Deus não nos olha só pelo que fomos, mas também pelo que podemos vir a ser. Porque para o Pai, nenhum coração se perde para sempre e nenhuma ovelha é esquecida pelo caminho. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe hoje e durante a semana que se inicia. E que aproveitemos esse início de semana para, quem sabe, iniciarmos uma transformação
dentro de nós mesmos, levando conosco a mensagem de hoje. Gratidão. Boa noite.